Olá, voltamos ao Saber Direito Responde. Me chamo Humberto e agora estou tirando as dúvidas que você, internauta, enviou a respeito de juizados especiais criminais, né? Vamos agora à quarta pergunta enviada pela Milena Negrão, de Venceslau Brás, Paraná, né? Professor Humberto, a transação penal e a suspensão condicional do processo estão sujeitas a algum prazo preclusivo? Bem, Milena, a sua pergunta realmente é importante e, respondendo de maneira bem objetiva, o que eu posso dizer? Segundo posição jurisprudencial, a transação penal, ela realmente está sujeita a um prazo preclusivo. E qual seria esse prazo preclusivo? O recebimento da denúncia. Em outras palavras, como a transação penal é um benefício que deve ser sugerido, ou encaminhado, ou proposto antes da denúncia, se eventualmente o Ministério Público oferece a denúncia ou querelante a queixa, e o juiz recebe essa denúncia ou queixa, haveria, digamos assim, uma preclusão, né? Se você eventualmente não levantasse essa nulidade na sua resposta preliminar, né? Então, objetivamente falando, né, ou seja, se o juiz recebe a denúncia numa hipótese em que seria cabível a transação penal, você deve alegar a esse benefício na primeira oportunidade, sob pena dele ser alcançado pela preclusão. Essa é a posição, por exemplo, que eu colhi da jurisprudência do STF. Então, o que você deve fazer? Na primeira oportunidade, você deve levantar essa omissão por parte do Ministério Público, porque o Ministério Público está obrigado a se manifestar a respeito da transação penal. Caso ele não se manifeste, e você também esqueça de fazer isso, a situação pode ser alcançada pela preclusão. Já a suspensão condicional do processo, ela, como a gente viu no decorrer dessa semana, ela é oferecida juntamente com a denúncia. Mas o próprio Código de Processo Penal admite a suspensão condicional do processo quando a acusação foi objeto de algum tipo de desclassificação, seja por parte da sentença, seja por parte do próprio acórdão, ao julgar a apelação. Então, na hipótese da suspensão condicional do processo, nós temos uma peculiaridade. Por quê? Suponhamos o caso em que o Ministério Público descreveu um caso de roubo, né? Mas não conseguiu provar a violência, né? Ou conseguiu provar a subtração, mas não conseguiu provar a violência. Se o juiz, eventualmente, entender que o caso ali é de furto, que tem pena mínima de 1 ano, antes de sentenciar o feito e, eventualmente, condenar o acusado, ele deve abrir a possibilidade do Ministério Público oferecer essa suspensão condicional do processo. Então, quanto à suspensão condicional do processo, não haveria, digamos assim, um prazo preclusivo, pelo menos sob essa ótica da hipótese de uma desclassificação. Espero ter respondido essa sua pergunta, que certamente deve ser a pergunta de alguém aí que está em casa. Vamos à quinta pergunta. A quinta pergunta foi encaminhada por Cassiano Guerreiro Souza, de Sobral, Ceará. Qual a pergunta? O réu pode admitir os benefícios, né, benefícios trazidos pela lei, provavelmente, sem a assistência de um advogado? Essa resposta já foi também essa questão já foi levada ao conhecimento dos tribunais, e os tribunais responderam de maneira bem objetiva: não. Ou seja, esses benefícios não podem ser aceitos sem a presença de um advogado. Por quê? A Constituição assegura a todos nós o princípio da ampla defesa. E esse princípio da ampla defesa tem duas vertentes: a autodefesa, que é aquela defesa exercida pelo próprio réu, e a defesa técnica. Então, como esses benefícios implicam em um juízo valorativo e exige conhecimento jurídico para melhor orientação do seu cliente, a presença do advogado é essencial. E a ausência dele é causa de nulidade absoluta. Então, essa pergunta, obrigado pela sua pergunta, Cassiano. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta foi enviada por Jéssica Pires, de Ji-Paraná, Rondônia, né? Professor Humberto, é realmente necessária
a audiência preliminar nos casos de ação penal pública incondicionada? Bem, Jéssica, como nós já tivemos oportunidade de falar, a audiência preliminar é algo inerente aos juizados especiais criminais e a audiência preliminar é sim essencial à ação penal pública incondicionada. Por quê? Frisando e repetindo, na audiência preliminar nós temos a hipótese de composição civil, né, a transação penal e, se isso não for possível, a denúncia oral. Bem, Jéssica, a composição civil dos danos na ação penal pública incondicionada não leva à extinção da punibilidade. Todavia, na audiência preliminar, pode sim ser oferecida a transação penal à ação penal pública incondicionada. Para você de casa que não sabe do que se trata a ação pública incondicionada, para ser bem singelo, a ação penal pública incondicionada é aquela hipótese em que a ação penal pode ser movida pelo Ministério Público independentemente de pedido por parte da vítima. Então, nesses casos, a composição civil não extingue a punibilidade, mas o Ministério Público pode oferecer a transação penal e por isso mesmo, como a transação penal é oferecida na audiência preliminar, esta é essencial também na ação penal pública incondicionada. Espero ter respondido a sua pergunta e vamos à próxima. Foi enviada por Guilhermina Montilares, de Santo André, São Paulo. Né? Essa pergunta, acredito que já, pelo que eu estou vendo aqui, a gente talvez já tenha encaminhado alguma resposta nesse sentido, e ela pergunta o seguinte: nobre professor Humberto Fernandes, obrigado pelo nobre, né? Fiquei cheio agora. O juiz pode conceder a transação penal de ofício? Bem, como a gente falou no primeiro bloco, como a transação penal não é um direito subjetivo do autor do fato, o juiz, segundo os tribunais superiores, não pode conceder esse benefício de ofício, né? E também não poderá, mesmo que provocado pelo autor do fato, seu advogado. Uma vez que, frisando, né, cabe ao Ministério Público a análise dos requisitos legais para o oferecimento ou não da transação penal e também da suspensão condicional do processo. Como eu disse, frisando mais uma vez, se o juiz entender que é caso de oferecimento da transação penal e o Ministério Público não oferecê-la, o máximo que o juiz pode fazer é enviar os autos para a superior instância dentro do próprio Ministério Público. Então, terminamos agora o segundo bloco de perguntas do programa Saber Direito Responde, perguntas essas que foram encaminhadas ao e-mail saberdireito@stf.jus.br. Então, chamaremos agora um breve intervalo e logo em seguida, no último bloco, responderemos às últimas perguntas enviadas por você, internauta.